Essa frase, esse versículo, ele é pregado, é falado em diversos momentos da igreja, sobretudo nas igrejas pentecostais como a nossa, como se diz, porque na minha perspectiva nenhum desses rótulos deveria ser aplicado, mas digamos uma igreja que tem uma liturgia mais carismática como a nossa, esse texto ele é muito citado. Mas há alguns equívocos na leitura desse texto e eu queria, antes de expor, de refletir sobre esse texto, eu queria desconstruir algumas leituras equivocadas sobre esse texto. A primeira delas é sobre onde é o altar. Porque quando a gente fala altar hoje, geralmente se pensa nesse lugar físico, sim ou não? Porque aqui é o altar. É o altar do templo da Igreja Casa Aberta. Ok? Então, esse ambiente aqui, ó, esse espaço físico aqui, de 12 metros de largura, se não me falha a memória, por 5 ou 4 e pouco de profundidade, é o altar do templo, Lico, da Igreja Casa Aberta. Mas a pergunta é, Deus habita nesse altar aqui? Não. O altar onde Deus habita, hoje é o meu e o teu coração. Amém ou não amém? Então notem, e eu mesmo já fiz isso, confesso. Porque também não há nenhum mal dizer que, olha, o fogo, Lico, a gente que prega aqui, Wagner, Sandro, o fogo arderá continuamente sobre esse altar aqui também. Por quê que tem que arder continuamente nesse altar aqui? Por quê, irmão? Porque nós estamos aqui. Então, nós que subimos aqui para pregar a palavra, para ministrar o louvor, para dar um aviso, irmão, subiu nesse altar aqui, nós temos sim a responsabilidade, Gilberto, de carregar essa chama em nós. Mas, desconstruindo o altar de que a Bíblia está falando, na perspectiva neotestamentária, não é mais físico. Lá em Romanos 12, versículo 1, a Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos corpos vivos como sacrifício agradável ao Senhor. Então, todos os dias a nossa vida deve ser um sacrifício vivo agradável a Deus. Nós vamos depois explanar um pouquinho melhor sobre isso aqui. Então, o que eu quero primeiro desconstruir? Que o altar, o fogo arderá continuamente no altar, não pensa que a responsabilidade desse fogo queimar se limita a esse ambiente. Tem de queimar aí, tem de queimar aqui, tem de queimar ali, tem de queimar na Márcia, tem de queimar no Rogério, tem de queimar na Fernanda, amém? Tem de queimar no Dodge, no Ramon. Ramon tá elegante hoje, nem Salomão com toda a sua glória. Inclusive, eu vou dizer uma coisa aqui pro Ramon e pros outros. O Mário criou um sistema aí que diz o seguinte, pastor, ninguém pode estar mais elegante que o pastor. Eu falei, rapaz, não fala isso. Hoje o Ramon me derrubou. Já mandou um cavanhaque, estilo profeta, né? De Elias. O cara já tá com cara de profeta. Aí mandou. Keila, você botou o irmão lá em cima hoje. Tô brincando, irmão, mas tá elegante mesmo. Parabéns. Então, esse fogo, ele tem de queimar nos nossos corações. Então, esse altar de Levítico, ele não é nem o altar do templo, esse aqui, e nem o altar do nosso coração. Que altar é esse lá em Levítico? O altar que ficava na entrada do pátio do tabernáculo. Então havia um tabernáculo, Deus ordenou Moisés a construir um tabernáculo. Em cada detalhe, de Êxodo 25 a Êxodo 40, são 15 capítulos, Deus descrevendo como o tabernáculo deveria ser feito e os rituais que deveriam ser praticados ali. E como deveriam ser praticados. Levítico é uma explicação pormenorizada disso. Mas em Êxodo 25 a 40 você vai encontrar tudo isso também. Então, o que era o altar na perspectiva do tabernáculo? Eu não vou explanar tudo aqui, mas havia o tabernáculo, o pátio,
o santo lugar, dentro do santo lugar o santo dos santos, onde tinha ali a Arca da Aliança, enfim. Então, quando alguém entrava no pátio, a primeira coisa que eles viam era o altar. Que altar? Eu gosto assim, quando a igreja participa. O altar do sacrifício. Todo o tabernáculo era uma simbologia do próprio Cristo. Então, para eu entrar no santo lugar e desfrutar da presença de Deus, antes, porém, eu preciso passar pelo sangue. Então, o sacerdote recebia ali animais, enfim. Esse sacrifício era queimado no altar para remissão, para perdão dos pecados. É por isso que João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que subiu naquela cruz, aquele foi o altar do sacrifício do Senhor Jesus para dar a mim e a você acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. Então, sem a remissão, sem o derramamento de sangue, não havia perdão dos pecados. Por isso que Jesus derramou o seu sangue, se fez uma ovelha por mim e por você. Ele se entregou, ele se sacrificou. Então, o altar aqui de Levítico é um altar que não é esse do templo e nem é o nosso coração. Ali, no Antigo Testamento, havia um ritual mesmo. Havia um altar onde animais eram entregues como sacrifício pelo pecado do povo. Amém até aqui? Eu não vou explicar todo o processo, porque aí não é o propósito. Hoje o foco é o altar. E é interessante que lá em Levítico capítulo 9, você vai ver que esse fogo que acendeu esse altar não foi fogo gerado pelo homem. De forma milagrosa, o próprio Deus gerou esse fogo. E qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era colocar lenha, mantendo aquele fogo sempre aceso. E quando o fogo estava mais baixo, ele tinha o dever de tirar as cinzas. Então, basicamente, irmão, dentro do tabernáculo havia 2 lugares com fogo. Quais eram esses lugares? O fogo do altar, do sacrifício, acendido pelo próprio Deus. Em qual outro lugar havia fogo dentro do tabernáculo? No candelabro. Então, dentro do santo lugar, havia um candelabro, onde também tinha fogo. Então, acendia ali o fogo para que o sacerdote pudesse ter aquele ambiente iluminado. Tudo isso, irmão, cada peça, tudo tem um significado. Nós já, inclusive, estudamos sobre o tabernáculo aqui e, de vez em quando, temos de trazer à tona de novo. Quem sabe, num próximo momento, a gente fazer uma série aí de estudos sobre o tabernáculo. Enfim, é lindo, porque o tabernáculo era uma simbologia do próprio Cristo. E lá em Apocalipse, a Bíblia termina falando do tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então haverá um dia em que o próprio Deus virá e habitará conosco. Nós seremos o povo dele e ele será o nosso Deus. E qual era a principal função do tabernáculo? Porque ele era móvel. Sabe qual era a principal função do tabernáculo? Carregar a presença de Deus. Sabe quem é o tabernáculo hoje? Você. Sabe qual é a tua principal função nessa terra? Diga assim comigo, repita por favor, não tenho o costume de fazer isso, mas eu queria que você repetisse isso hoje. Carregar a presença de Deus. De novo, carregar a presença de Deus. Pronto.